Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos na quarta aula do Pilar 2, Habilidades e Competências, né? A quarta aula nossa, nós vamos falar hoje sobre a condição física e emocional do cuidador. Será uma aula maravilhosa. Então, pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maria Lúcia, eu sou enfermeira, especialista em atendimento à pessoa idosa. Então, é com muita alegria, com muito prazer que preparei esse treinamento. É, esse treinamento, né, e você adquiriu esse treinamento, como eu estou colocando em outras mídias sociais, então por isso que me apresentei novamente e estou compartilhando aqui com vocês. Vou compartilhar o slide. Essa aula ela é pequena, mas é uma aula muito significativa para esse treinamento. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Eu espero que vocês gostem, não. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então a gente vai ver, né? Dentro desse pilar 2, habilidades e competências, condição física e emocional. Eu trouxe essa figura aí, né? De uma senhora, uma idosa, né? Com dificuldade em locomoção, e ela está, né? Com um suporte, né? Um suporte aí, né? Um suporte até avançado, não uma muleta, né? Mas é um suporte para ajudar ela a caminhar. E do lado a gente vê um cuidador de idoso, né? Ajudando ela. Então, essas competências pessoais do cuidador são listadas pela CBO, Conselho Brasileiro de Ocupação. Então, Conselho Brasileiro de Ocupação, no caso do cuidador de idosos. O Conselho Brasileiro de Ocupação traz diversas profissões, né? E aí, na profissão cuidador de idosos, nós temos alguns que nós vamos citar e vamos estar conversando com vocês sobre eles, estar destrinchando eles para vocês. Mas é muito bom esse momento aqui. E vocês vão gostar, não? Vocês com certeza que vão gostar, eu tenho certeza, né? Manter capacidade, preparo físico, emocional e espiritual. Isso já diz tudo. Gente, manter capacidade, isso significa que você já é saudável, né? Se não for, procura melhorar a saúde aí, porque, como nós estudamos lá no início, primeiro nós temos que cuidar de nós para depois cuidar do outro, né? Preparo físico, está preparado fisicamente. Ou seja, não estou com dor no joelho, não estou com dor nos braços, não estou com dor em lugar nenhum, eu estou pronta para ajudar o outro fisicamente. Então, eu tenho que estar preparada fisicamente. Para isso, eu tenho que ter um momento de atividade física, ou uma caminhada, ou uma bicicleta, ou uma academia, uma natação, uma hidroginástica, né? Um pilates. Alguma coisa a gente tem que fazer. E o emocional? O emocional, além do físico, meu está bom, o meu emocional tem que estar bem. Estou feliz. Eu tenho que estar feliz para eu poder trazer um cuidado com qualidade, né? Porque senão, se eu tiver aborrecida, carregada, com carga negativa, como que eu vou ajudar alguém? Então, eu tenho que estar trabalhando isso. Ninguém é perfeito. Não estou falando que você tem que estar 100%, mas você tem que estar procurando essas melhoras. Se você trabalha o físico, automaticamente você vai trabalhar seu emocional. E o seu espiritual também. Você não pode estar desligado de nada. Não quer dizer que você precisa ser ou evangélico, ou católico, ou espírita ou qualquer religião, né? Não quer dizer que você precisa ser aquela religião, não, mas você tem que estar com o seu espiritual voltado para alguma coisa. Você tem que ter um norte, né? E isso aí já diz tudo, né? Preparo físico, emocional e espiritual. E os adendos que a gente vai listando aqui. Dois, cuidar da sua aparência e higiene pessoal. Nós já falamos sobre isso. A gente tem uma cachorrinha latindo ali no fundo, mas é a petzinha daqui de casa. Aparência. Gente, você não vai chegar todo descabelado, todo mulambado, todo feio na casa do seu cliente, não. Você tem que chegar preparado, arrumadinho,
Não é rasgado, não, é limpinho. Não quer dizer que você precisa estar com a roupa chique, não, roupa de marca, não. É limpo, limpeza, limpeza, cabe em qualquer lugar. Então, limpeza, limpar, né? Está não cheio de perfume, gente. Jamais, não cheio de perfume, mas cheiro de limpeza. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Higiene pessoal, a unha cortadinha. Hoje as pessoas gostam daquelas unhas grandes de gel. Não, unha curtinha. Você vai pegar no paciente, eles são idosos, a pele está desidratada, está fininha. Qualquer unha que bater no cantinho ali, gente, traumatiza, né? Vai ficar hematomas. Qualquer jeito que você pegar, conforme o jeito que passar a sua unha, vai cortar. Vai ter, né, um corte ali, então isso é muito perigoso. Então, é por isso que as unhas devem estar curtas, cerradas, né? Mesmo que alguém goste de unha grande aí, depois me diz. E higiene, né? Totalmente. Higiene do cabelo, a gente vai ver isso, a gente já citou isso numa outra aula aí, a gente volta a citar de novo, que é para quê? Para você apresentar uma aparência, um trabalho de qualidade, né? Três, demonstrar educação e boas maneiras. Com certeza. Educação, gente, saber ouvir o outro, saber parar, né, para ouvir. Boas maneiras, você está vendo que a pessoa quer sentar, ajuda a sentar, quer uma água, né? Então, tudo isso faz parte do seu trabalho, de ter um trabalho de qualidade. Peraí que eu vou chamar um pouquinho da cachorra aqui. Ela está latindo. Ver se eu consigo parar um pouquinho. Então. Quatro, adaptar-se a diferentes estruturas e padrões familiares e comunitários. Gente, isso é muito sério. Por exemplo, a gente que vem de família tradicional, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente quer que as famílias dos outros sejam iguais às da gente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque hoje tudo está mudado, existe vários, sempre existiu, mas agora mais claramente várias estruturas de famílias, vários padrões familiares. Às vezes tem duas, três famílias que formam uma família só, vem o casal divorciado, já casado com outro que também é divorciado, aí traz filhos desse casamento. De repente, os filhos desse casamento resolvem se casar aqui, né, ou namorar. A gente não tem nada com isso. Faz parte da família desde o dia a dia deles, né? Então, estruturas diferenciadas, né, que podem ter na família que você estiver ali trabalhando. Aí, você não vai se meter, você não tem nada com isso, né? E também eu não sei como é que é a sua estrutura familiar, então a gente fazer o possível para adaptar-se naquele momento, você é um profissional que está trabalhando naquela família, mesmo que a família tenha uma estrutura totalmente diferente daquela que você está acostumada, com um padrão totalmente diferente, né? Padrões familiares ou padrões comunitários, né? Tem gente que vive, por exemplo, num lote só, são as famílias, os primos moram tudo junto, formam uma comunidade ali, todo mundo come na casa de todo mundo. é, Tem um pastor que chama isso até de aglutinados. E por que não? Está errado? Não, é o jeito deles. Então nós temos que saber o nosso posicionamento enquanto profissional e focar no nosso cliente. Agora, se o nosso cliente tem costume, eles têm costume de levar esse cliente para almoçar numa mesa grande onde está toda a família, você tem ali, claro que a obrigação, a fineza de pegar esse cliente e levar lá, se a família quer assim. Entendeu? Então, é adaptar-se a diferentes estruturas e padrões familiares e comunitários. Respeitar a privacidade da pessoa idosa. É uma competência, respeitar a privacidade. Nós já falamos sobre isso. A gente vai estar sempre retocando em alguns assuntos. Parece que está repetitivo, né? Mas não está, não. Isso faz parte para agregar conhecimento, né? E trazer, reafirmar tudo aquilo que foi dito. A privacidade da pessoa idosa, gente, ela tem os seus momentos que são dela. E você tem que respeitar isso. Quer ver? Eu vou citar uma coisa assim que é. Às vezes as pessoas, em curso, em técnico, não vai falar sobre isso. Vai, vai. Por exemplo, vai que um dia o seu cliente está cheio de gases, flatulências. E aí ele flatula. O que que é flatular? Soltar um pum, um peido. Aí, quando é a privacidade dele, mas ele está ali naquele momento ali, vai acontecer. Você vai sorrir? Você vai rir? Não. O que que você vai falar com ele? Ou, seu João, pode ficar à vontade, seu João.
tudo isso acontece com a gente, pode ficar tranquilo, você não quer ir ao banheiro, né? Aí você vai e vê, de repente ele tem lá um antihermético, né? Um medicamento para gases, aí você vai dar, ou um chá, alguma coisa assim, se ele quiser, se é costume da família dar, então, é um tipo de privacidade. Fazer xixi, gente, fazer xixi tem umas, fazer xixi na fralda, ou aí você precisa trocar a fralda, ou fazer xixi no vaso, você tem que levar o senhorzinho lá devagarinho, né? Ter paciência. E é aquela privacidade dele, aquele momento que ele não fazia perto de ninguém, agora ele está fazendo. O número um, fazer o número dois, a senhorinha, meu Deus do céu, secar, posso fazer xixi. Olha, você vê que dificuldade que essa senhora tem que passar, é o meio, é a privacidade dela, e você tem que respeitar isso, saber introduzir, né, esse momento como se fosse um momento de profissional. Você é um profissional ali. Você não é amiga, você não é filha, você não é neta, não. Você é profissional, tá? Não é manter distanciamento, não, mas é manter um ajuntamento que seja positivo para ele, né? Uma presença, uma permanência. Tá? Uma proximidade positiva. Demonstrar sensibilidade e paciência. Posso citar os cinco. Teve a privacidade dele lá. Demonstre sensibilidade, né? Naquele momento ali, ou fica tranquilo, tenha paciência com ele, né? Aí é com a ação mesmo que você vai ter paciência. Saber ouvir, já falamos sobre isso, nós tornamos tocar nisso. Quando o idoso ele sente seguro, ele já começa a falar. Acaba que o cuidador de idosos ele é um terapeuta. Às vezes o terapeuta não vai gostar de ouvir isso, né? O psicólogo, o terapeuta. Mas acaba sendo porque nós que estamos ali diretamente com o paciente. Então, nós ouvimos, né? De repente, essa escuta ali, tem parte dessa escuta que você vai passar para os outros profissionais para poder ajudar até montar um plano de cuidados para ele. Né? Então você pensa que você está ali só ouvindo. Não, tem momento ali, tem coisa que ele vai falar com você que não vai falar com o terapeuta, tem coisa que ele vai falar com você que não vai falar com o médico, nem com o enfermeiro, nem com o fisioterapeuta, nem com o psicólogo, né? Então aí você é ali, naquele momento, é saber ouvir sem interferência, é concordar, é isso mesmo, oh, que bom, sem aquela expressividade demais, ou rir demais, não, nem com cara fechada, e seja normal ouvindo, às vezes o olho no olho faz muita diferença. Perceber e suprir carências afetivas. Isso aí você tem que ter muito cuidado, porque esse suprir carências afetivas não é você se colocar como neto ou como filho. Não, ali você é profissional, então seja profissional. A hora que você perceber, não passar muito dos limites, porque, gente, já houve caso de paciente que gostou tanto do cuidador, que aí ele começa a presentear o cuidador. Isso tem que ter muito cuidado. Sabe por quê? O idoso, ele quer, como é que fala? Retribuir o jeito que está sendo cuidado. E isso é perigoso, você não pode aceitar. Não é desfazendo dele, não. É você conversar com ele e conversar com o familiar. E saber qual familiar também. Mas nesse momento você já vai estar identificando, né? Quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, né? Mas é família. Então tem que ser comunicado. Então essa carência, esse suprir carência aí é muito perigoso. Tá? Mas perceber, né, e tratar ele de forma respeitosa, respeitosa. O próximo. Olha, tá travadinho o meu coisa aqui. Vamos ver se não vai. Deu uma travada aqui. Vou parar a gravação. Pausei. Gente, continuamos gravando. Tivemos um probleminha aqui no compartilhamento aqui. Travou travou o slide, mas aí já voltei aqui, tá? Estamos voltando. Então, continuando aí, né? As nossas. Vamos ver. Isto, deixa eu ver, subindo. Deixa eu ver. Ah, as competências listadas pelo Conselho Brasileiro de Ocupações. Manter a calma em situações críticas. Então, tem situações críticas, para você ter ideia, nós já falamos sobre primeiros socorros.
Mas pode ter outra situação crítica, eh, situações de problemas familiares mesmo, onde o idoso fica agitado, aí você tem que manter a calma, conversar com ele, né? Que aquilo ali vai acalmar ele, evitar até um problema maior, uma pressão subir, alguma coisa assim relacionada a isso. Então, em situações, quaisquer situações, manter a calma, segurança, porque você está ali para dar suporte, apoio, né? Para ajudar. Então, se você fica calma, ele vai ficar calmo, ele vai ficar seguro, ele vai se sentir acolhido, tá? Então, quando fala em situações críticas, pode ser emergenciais, que nós já citamos em outra aula, e pode ser problemas familiares, problemas do dia a dia, né? Que pode ocorrer, porque é família, você está dentro do domicílio, né? Mas aí você tem que manter a calma, você não tem nada com isso. Mesmo que você está lá há tempo, sabe de todos os problemas, você não pode tomar partido, ficar sempre, né? No posicionamento ali junto com o seu paciente. 10, demonstrar discrição. O que que é demonstrar discrição? Demonstrar que ele pode falar com você tudo aquilo que ele quiser, porque você é uma pessoa discreta. Sua boca é um túmulo. É, uai. Então você tem que demonstrar isso para ele sem comentários, né? Ele vai sentir que ele pode falar com você. É fácil? Não. Mas você está sendo treinada para isso. Aqui é um treinamento. Você está sendo treinada ou treinado, né? Porque pode ser tanto para o homem quanto para a mulher. Observar e tomar resoluções. O ambiente. Como eu coloquei lá no início, você chega, avalia o ambiente, avalia o paciente, avalia o domicílio, avalia tudo ali, né? E toma as resoluções que for preciso. Por exemplo, tirar uma coisa do lugar, avisa. Tirar uma cadeira, tirar uma mesa do quarto. Estou falando arrumação do quarto, arrumação da casa, não. A arrumação da casa você pode até sugerir, junto com parentes e com idosos mesmo, por exemplo, de chegar à mesa mais para os cantos, para abrir espaço para o idoso andar sem ele cair, sem ele sofrer quedas, ter cuidado com tapete, esse tipo de coisa que é aos poucos. Por exemplo, a minha mãe, ela é idosa, idosinha, 75 anos. Mas não fala que tem que tirar os tapetes do chão, não, que ela acha ruim. E já caiu neles, entendeu? Então você tem que ir com cuidado para você conseguir isso, né? 12. Em situações especiais, superar seus limites físicos e emocionais. Então, tem momento que você está ali, você tem que fazer mais do que você aguenta. Por exemplo, um idoso vai cair, e você está por perto, primeiro, você já fica perto do idoso com cuidado. Lembra que eu falei dos sapatos? Não usar sapato aberto, não usar sapato escorregadio, não usar salto? É para esse momento. Se o idoso for cair, para você segurar ele, em situações especiais, você tem até que superar seus limites. Se for um idoso grande, gordo, né? Mantenha sempre as pernas mais abertas. As pernas fechadas, não, porque senão o peso vai tudo para o joelho, estraga o joelho. Então, mais as pernas abertas na hora que for mexer com o idoso, para você ter firmeza, ter apoio. E emocional, às vezes, a gente vai ver aqui idoso nervoso, família nervosa, família brava, família alcoólatra. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então você tem que manter a emoção. Manter otimismo em situações adversas. Tudo vai dar certo. Não com falsidade, gente, mas mantenha otimista. Não seja negativista. Ah, não vai dar certo, isso deu errado. Não, mantenha a positividade. Reconhecer suas limitações e quando e onde procurar ajuda. Se você está precisando de ajuda, não é feio você pedir ajuda. Se você não está entendendo o que que é para ser feito, não é feio. É melhor você perguntar e fazer bem feito do que não perguntar e fazer errado e uma coisa que vai trazer um dano para o paciente, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. É, ou perguntar para a equipe de apoio, a rede, né? Ou a enfermagem, ou o psicólogo, ou o médico, ou o familiar, ou o cuidador que você, né, tá lá, o quem te contratou. Seja claro, transparente. Se você precisar de ajuda, sempre você vai ter. Vou dar um stop aqui. Então, voltando aqui, em situações especiais, superar seus limites físicos e emocionais, já falei, manter o otimismo, né, em situações adversas. Claro que com clareza, nada de falsidade, porque não pode ser tão negativo também, né, gente? Pelo amor de Deus, é horrível.
Reconhecer suas limitações e quando e onde procurar ajuda, né? É o que eu disse. Se estiver precisando de ajuda, é melhor perguntar para alguém que te contratou, para alguém da enfermagem, para alguém da casa, do que tomar alguma decisão, fazer algum procedimento e ter um resultado avassalador, né? Demonstrar criatividade, ser criativo. Você quer ver uma coisa simples, ser criativo? O idoso deitou, você vai fazer um rolinho de pano ou de travesseiro e colocar debaixo da perna dele, assim, para ter retorno sanguíneo. É uma criatividade. Ele sentou, colocar alguma coisa nas costas para ele ficar mais ereto, para ele não ter, para não ter deglutição de saliva. É uma criatividade, né? A mão, pegar uma luva, encher de água morninha e colocar por baixo, assim, se tiver edema, para ter retorno, é uma criatividade, né? E assim outras coisas também, ou escrever, desenhar com ele, tudo isso faz parte. Lidar com agressividade, isso não é fácil, gente. Eu falo agressividade do idoso, não estou falando agressividade da família, não, né? Às vezes a gente pega algum idoso, que é aquele idoso bravo, que não quer fazer, ele está limitado, mas ele não quer aderir a tratamento, ele não quer aderir o que é preciso ser feito, tomar medicação, né? Às vezes tem uma coisa muito assim que a gente deixa muito em discussão, tipo assim, hora de banho. Claro que é melhor dar o banho ao paciente de manhã para ficar o dia todo limpinho, com certeza. Só que idoso não toma banho assim, gente. Idoso toma banho de tarde. Tem que ser a hora que ele já está acostumado. Ou se a família quer que ele fique, a família ajude a colocar esse costume nele, né? Mudar o horário sempre. Eh, manter um horário definido, né? Não mudar um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de manhã, um dia de tarde, não. Manter um horário definido, mas aí combinar com ele e combinar com o familiar. Outra coisa, por exemplo, é hora de levar ele para tomar sol. Claro que é melhor depois do banho, mas combinado com ele. Nada imposto. E tem que ter cuidado, às vezes eles são agressivos mesmo, tem alguns, dependendo da patologia, dependendo do costume, né? Então você tem que ter paciência, né? Ter que o emocional controlado para não haver um questionamento, uma situação, né, difícil. Mas chama o familiar tá junto, e aí isso daí tem que ser reportado ao médico para poder estar medicando, né? Menina, tô tentando passar a aula aqui, tá travando. Ver se eu consigo passar sem. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou ter que dar um stop. Peraí, que tá correndo. Vou ver se foi. Foi não. Então, eu vou ter que parar de compartilhar. Isto. Mas continuamos. Continuo. Vamos pro próximo slide. Oh, Deus. Espera que estamos indo. Então, vamos ver se ele agora foi. Lidar com seus sentimentos negativos e frustrações. Isso estamos falando. Podemos falar de dois lados. Do seu como cuidador, sentimento negativo, frustração, tá triste, ou com o sentimento e negatividade do idoso, reclamação. Frustração é reclamação. Você está ali para ouvir, você está ali para ajudar, né? Peraí, que eu não compartilhei, estou lhe falando sem compartilhar. Já vamos compartilhar isto, compartilhando. Então, ó, lidar com sentimentos negativos, frustrações, tanto seus quanto principalmente do cuidado, né, da pessoa cuidada. Às vezes fica reclamando muito, mas você é treinado e treinada para lidar com essas situações. Você vai ouvir. É mesmo, Senhor. É mesmo, tal. E vai ouvir, vai concordar com ele. Depois é que vai ser trabalhado isso, né? Lidar com perdas e mortes, né? Às vezes o ente querido, um adoece, o outro adoece. Um morre, aí o outro morre. Ou então morreu alguém da família, né? Aí você tem que saber lidar com essa pessoa. Não é fácil. Ele vai estar ali no momento de luto. E cada um enfrenta o luto, a perda de uma forma diferente, né? Tem uns que recuperam logo e tem outros que não. Então você vai ter que saber lidar.
com isso, né? Buscar informações e orientações técnicas, tanto para agir no momento desse, como para agir no dia a dia, né? Porque um luto, ele demora, gente, né? Um luto, ele demora. O luto normal, 2 meses. Até 6 meses pode se considerar, mas passou disso já é doença, né? Então, a gente tem que ter conhecimento técnico, orientação técnica para esse momento. Obedecer às normas e estatutos, as normas e estatutos que a lei trabalhista brasileira dá, né, fornece para a nossa profissão. Isso aí é só procurar que vocês vão saber. As normas, né, de atendimento ao idoso. Hoje a internet traz muito isso certinho. Os estatutos. No nosso curso, eu trago isso lá na parte de PNH. Aí vocês já viram em nosso curso aí lá atrás. Reciclar-se e atualizar-se por meio de encontros, palestras, cursos e seminários. Muito interessante isso. Existe isso tanto no sistema privado quanto no sistema público, né? Posto de saúde tem isso, esses encontros, essas palestras, cursos e seminários. Ou você pode ir no setor privado também, para você estar sempre antenado. Tem gente que pensa que cuidar é só ir lá e passar uma noite lá sentado do lado da pessoa. Não é. Isso não é ser cuidado, isso aí é ser acompanhante. Você ser acompanhante, ser cuidador de idoso, tem uma diferença muito grande mesmo. Você é um profissional. Você não é uma simples pessoa que fica do lado, não. Você é uma pessoa que está ali para ajudar com as técnicas que você aprendeu. Para quê? Para melhorar a vida dessa pessoa, né? Respeitar a disposição dos objetos da pessoa idosa. Isso é muito interessante. Eu trouxe isso lá atrás, no item lá atrás, e volto a trazer de novo. Você chegou no quarto dele, a não ser que já é uma pessoa já adoecida faz tempo, aí já está acamada e todo mundo muda tudo, aquela coisa toda. Mas se você chegou no início, onde ele está adoecido, está com poucas limitações, ele tem lá o seu creme, o seu perfume, o seu shampoo, cada um no seu lugarzinho ali, é o lugar que ele quer, é o lugar que ele gosta. Lá no banheiro já tem as coisas que estão lá do jeito que ele gosta. Então, fazer o possível para não estar mudando de lugar. A não ser que, no momento de você cuidar dele, de prestar um cuidado, precisar tirar alguma coisa do lugar, você fala com essa pessoa e ele concorda. Se ele concorda em tirar, você pode tirar. Tirar, mudar, olha como ficou, sugerir, olha como ficou, né? Se ele gostou, aí vai permanecer no lugar que você acha melhor, que não venha trazer, por exemplo, risco de queda, né? E outros riscos, né, para ele. Dominar noções primárias da saúde. Isso aí nós temos que saber isso, gente. Coisas simples da saúde. Por exemplo, hipertenso, não pode comer muito sal, né? Um que tem problema renal, não pode ir com fruta ácida. Então, são coisas assim, simples que nós temos que dominar. Noções básicas, primárias. Outra coisa, saber medir uma pressão arterial, claro que com o aparelho. Hoje tem o aparelho digital, se você quiser, é bom até você ter o seu mesmo. Medir temperatura, você tem o seu termômetro, né, que trabalha com o seu idoso, ou o idoso tem o termômetro lá na casa, é interessante isso, né? Se ele for diabético, geralmente recebe-se um treinamento para poder medir a glicose, né? Então, isso são noções básicas. Conhecer, por exemplo, a aparência de uma pessoa que está com saúde, né, está com os seus sinais vitais em ordem, né? Então, tá ali, ele está corado, hidratado. Claro que depende da cor de cada pessoa, tem moreno, caucasiano, né? Claro, moreno mais escuro. Então você tem que saber ver ali as noções básicas. Dominar técnicas de movimentação para a pessoa idosa não se machucar. Essa movimentação, a gente pode colocar a movimentação tanto no leito, né? Quando você vai virar ele, mudança de decúbito, a gente fala, mudar para um lado, mudar para o outro, dobra a perna, né? Você vai virar você vai virar, ele está deitado, você vai virar ele para a esquerda. Então, o que você vai fazer? Ele está de perna, ele está reto. Você vai dobrar a perna direita e o braço, e você vai ficar do lado esquerdo dele e virar para o seu lado. Quando você vai fazer o contrário, você vai dobrar a perna esquerda, né? E o braço esquerdo, mas você terá que estar do lado direito para você virar. Na hora por exemplo, assentar ele na cama, primeira coisa, vira ele para o lado onde você está, nessa técnica aí de dobrar a perna direita ou a perna esquerda. Depois você
Levanta, vira as pernas para baixo da cama e levanta ele com o braço direito. Aí você não vai pegar peso. E a sua posição, você tem que estar com as pernas meio abertas. Depois eu vou colocar isso em aula prática para a gente ver, tá? Essas mudanças aí. Então tem que conhecer isso daí para você não danificar, né? Não machucar o idoso. E até para andar com ele, se tiver com as pernas muito moles, né, que a gente fala, né, frágeis. Por exemplo, para levantar ele, sentou na cama, vai levantar ele, você coloca o seu joelho encostado no joelho dele. A hora que você firma ele, ele não fica com muito peso para você e não machuca ele. Então, são várias técnicas de movimentação que a gente vai aprender, né? Dominar noções de economia e atividade doméstica. Por que isso? Porque pode acontecer de o idoso ficar sob sua responsabilidade na casa dele, só você e ele. Então, tem algumas atividades que, querendo ou não, não sei, depende do cuidador, você vai ter que dominar, porque depende da combinação que você fez com quem te contratou. Né? De repente as compras fica por conta do idoso, você tem que ir com ele no supermercado, trazer notinha, né? Essas coisas assim que é interessante você estar aprendendo. Conciliar tempo de trabalho com tempo de folga. Gente, isso é muito bom. Por quê? É, você pode trabalhar, mas você tem que folgar para descansar. Se você pegar muito, muito, muito plantão, que surge, viu? Quando você é bom, surge. O que que vai acontecer? Vai se cansar demais, estressar e não vai poder, fornecer um trabalho de qualidade. Então, lembra que um terço da nossa vida é dormindo, é na cama. Tem gente que consegue com 6 horas descansar. Depende de cada um. Dormir em serviço, nós não fomos contratados para dormir. Ninguém é pago para dormir, né? A gente é pago para estar ali vigilante com a pessoa. E isso é muito importante. Então, concilie, divida certinho para você ter uma qualidade de vida, você ter uma qualidade de vida futura melhor. Doar-se. Então, tem momento que você precisa se doar, mas você tem que gostar daquilo que faz. Gostar do que faz para fazer bem feito. Tipo assim, eu ganho divertindo, eu trabalho divertindo, eu gosto do que eu faço. Demonstrar honestidade. Gente, isso aí não precisa nem falar, né, gente? Tem que demonstrar mesmo. E ter uma conduta moral. Você tem que ter uma conduta moral positiva. Bom, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Vou parar de compartilhar aqui. Olha, minha bateria está acabando. Opa, voltei a bateria. Pois é, aqui estamos. Então, gente, hoje foi isso que eu queria falar para vocês. Nessa aula é uma aula muito boa, muito interessante. E como eu coloquei no início, tenho certeza que vocês gostaram e vai ajudar demais, né? E eu espero que vocês me respondam depois, né? Então, até a próxima aula.